E eu vou começar com o Boquinha de Veludo, o Boquinha Veludada, porque ele fez um discurso ontem, só para contextualizar vocês, tá? A PEC, proposta de emenda à Constituição, que estabelece parâmetros para as decisões monocráticas e restringe o uso delas, foi votada em 2 turnos na data de ontem e aprovada no Senado Federal. Ela agora é encaminhada para a Câmara Federal, né? Está nas mãos de Arthur Lira, que, como ele tem superpoderes lá do regimento interno da Câmara Federal, ele pode fazer o que ele quiser, sentar em cima ou não. Só que nós estamos no meio de uma intempérie gerada pela morte do Clezão. E as pessoas irão às ruas neste domingo, convocadas por deputados federais. Não por senadores, por deputados federais. Alguns senadores, sim, eu preciso ver lá o Seif, como é que tá. O Seif é o cara mais ativo que a gente tem hoje no Senado. E tudo isso para falar que o Barroso se manifestou e disse o que vocês irão ver agora, meus caros. Nesse momento em que o Supremo Tribunal Federal é alvo de propostas de mudanças legislativas que, na visão da Corte, não são necessárias e não contribuem para a institucionalidade do país, cabe fazer algumas reflexões. O desenho institucional traçado na Constituição para o Supremo Tribunal Federal tem algumas singularidades relevantes. A Constituição brasileira, como toda Constituição democrática, organiza o Estado, reparte a competência dos poderes e define os direitos fundamentais do povo. Nesse espírito de diálogo institucional, o Supremo Tribunal Federal não vê razão para mudanças constitucionais que visem a alterar as regras do seu funcionamento. Num país que tem demandas importantes e urgentes, que vão do avanço do crime organizado à mudança climática, que impactam a vida de milhões de pessoas, nada sugere que os problemas prioritários do Brasil estejam no Supremo Tribunal Federal. Até porque as mudanças sugeridas já foram acudidas, em sua maior parte, por alterações recentes do próprio regimento do Supremo. Nos últimos anos, o Supremo Tribunal Federal enfrentou o negacionismo em relação à pandemia, salvando milhares de vidas. O negacionismo ambiental, enfrentando o desmatamento da Amazônia e a mudança climática, bem como funcionou como um dique de resistência contra o avanço autoritário. Por esse papel, o tribunal sofreu ataques verbais e a criminosa invasão física que vandalizou as instalações da Corte. Após esses ataques verbais e físicos, o tribunal vê com preocupação avanços legislativos sobre a sua atuação. E a gente ainda tem mais um vídeo que eu quero colocar para vocês, para a gente fazer essa primeira rodada, que é do Gilmar Mendes. Se você tem azia, se você passa mal, às vezes, ouvindo a voz dele, atenção que as próximas cenas são de um discurso do Gilmar Mendes feito ontem sobre o que aconteceu no Senado Federal. Vamos lá. Este Supremo Tribunal Federal, sempre atento às suas responsabilidades institucionais e ao contexto que o cerca, está preparado, não tenho a menor dúvida, para enfrentar, uma vez mais, e caso necessário, as investidas desmedidas e inconstitucionais, agora, eventualmente, provenientes do Poder Legislativo. Lembro aos ministros, recados da rua chegam a todos nós, dando conta de que o projeto de emenda aprovado é mal menor, tendo sido endereçado a esta casa agora como forma de impedir possíveis reformas ainda mais drásticas ao funcionamento da Corte, ou mesmo a instauração de processos de impeachment contra membros deste tribunal. No particular, senhor presidente, é preciso altivez para rechaçar esse tipo de ameaça de maneira muito clara. Esta casa não é composta por covardes.
esta casa não é composta por medrosos. Cumpre dizê-lo com a serenidade, mas com firmeza. E com o desassombro que esse tipo de investida exige de todos nós, membros desta casa multicentenária. Este Supremo Tribunal Federal não admite intimidações. Adri Jorge, o que você acha? Você reúne as falas do Gilmar e do Barroso, eles tocam num ponto crucial do negacionismo deles. O STF é o principal problema, sim, do Brasil. E é negacionismo dizer que não é. Por quê? Porque eles perseguem, porque eles censuram, porque eles prendem, porque eles calam, porque eles têm arruinado sistematicamente a vida das pessoas. Não é o aquecimento global, não é um arroubo de autoritarismo que eles conseguiram conter na fala do Barroso, né? O arroubo de autoritarismo que se concretizou em ato de autoritarismo, em ditadura do judiciário, foi exatamente pela projeção espelhada da possibilidade de um autoritarismo que deu o alto direito, a alta percepção do STF de se arrogar dono do Brasil, a ponto de, num gesto megalomaníaco e coletivo do Gilmar Mendes, do Alexandre de Moraes, do Barroso, se estabelecer que uma PEC simplória, simples, que vai fazer com que uma decisão monocrática não seja atendida, a não ser que seja colocada pelo colegiado, ou seja, pelos 11 pares do STF, a ponto disso ser uma ameaça ao poder autocrata, absolutista e monárquico que eles, do STF, investiram a respeito deles próprios, a ponto deles, como um órgão político, como um partido político, fazerem campanha contra essa PEC, a ponto deles se colocarem como a força motriz política máxima no país. Isso é muito complicado, porque estabelece, complicado, mas também virtuoso, estabelece de maneira clara, Marco Antônio, uma guerra entre poderes. Eu já disse aqui que a democracia ela pressupõe não a harmonia total entre os poderes, mas exatamente a angústia, a tensão, a limitação de um poder pelo outro, a crítica explícita de um poder pelo outro. Aí você tem a democracia. Então, essa guerra é bastante produtiva no seguinte sentido. O STF se tornou um poder autoritário, um poder ditatorial, mas um poder autoritário abusivo, que prende, censura, persegue pessoas e levou uma pessoa à morte, como no caso do Pezão. Então, é um ponto de não inflexão, é um ponto de não retorno. E aí vai caber, hoje, ao Legislativo, que está com a faca no pescoço, de maneira explícita, de maneira chantagista, colocada pelo senhor Gilmar Mendes, dizendo: a gente não é covarde, a gente não se intimida, vocês estão tentando tolher a gente e a gente não aceita qualquer PEC, qualquer coisa que limite os nossos poderes absolutistas investidos por nós mesmos. Então, se o Pacheco, se o Congresso, se o Senado, se a Câmara dos Deputados não reagirem, a Câmara dos Deputados, o Senado, o Congresso Nacional vai ser completamente castrado e completamente anulado. Não há possibilidade, eu repito, de retorno. Se não houver uma guerra, e uma guerra justa, uma guerra dentro dos limites da lei, uma guerra constitucional para limitar os poderes absolutistas e autoritários investidos do STF para si mesmo, então a gente vai viver uma ditadura completa. E só para terminar rapidinho, Marco Antônio, o que se coloca agora também, de maneira muito explícita, que a gente já colocou, a gente até pode fazer um impeachment e deve fazer um impeachment e deve chamar por um impeachment do senhor Alexandre de Moraes. O que se coloca de maneira explícita nesse discurso em uníssono do Alexandre de Moraes, do Gilmar Mendes, do Barroso, é que Alexandre não está sozinho nas suas perseguições. Alexandre não está sozinho nesse poder autoritário megalomaníaco de censurar, prender e calar pessoas. Todos os outros ministros, quer seja pela omissão ou pela anuência, estão juntos nessa sanha autoritária de querer destruir, a palavra é essa, destruir a direita brasileira. Ou seja, não é só Alexandre, são todos. O buraco é bem mais embaixo. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.